Porque a sensação de sermos observados influencia e muito no nosso comportamento social, a ponto de nos levar a fazer coisas altruístas ou pelo menos impedir-nos de fazer coisas em outras situações que poderíamos querer fazer. Em uma pesquisa recente, foram selecionadas crianças entre 6 e 7 anos e eles sugeriram nessa pesquisa que as crianças acertassem um alvo. Só que para acertar esse alvo, tinha algumas regras a ser seguidas. E uma delas era não ultrapassar uma linha que eles delimitaram ali e acertar esse alvo de costas. Para um outro grupo, foi sugerida a mesma proposta, só que este grupo tinha algo mais. Foi colocada uma cadeira lá na sala e o pesquisador alertou as crianças que tinha ali uma princesa invisível. Eles não podiam sentir nem ver, mas ela estava ali. Ela ia ficar na sala a observar. Nesse teste, a gente pode ver que as crianças que não tiveram acesso a essa informação trapacearam, e o que era esperado para crianças de 6 e 7 anos. Já as crianças que tiveram a informação da princesa Alice não trapacearam, tentaram fazer o máximo ali, porque mesmo não vendo a princesa Alice, elas se sentiam observadas, e isso fez com que elas não trapaceassem. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre o livro O Instinto de Acreditar, do autor e pesquisador Jesse Bering. Um autor provocador, que tem um cinismo na sua escrita, na sua abordagem. Não espere aqui uma fala delicada, rebuscada. Não. Bering é um autor, até nas suas entrevistas, bem sarcástico, que sabe bem defender os seus argumentos, que não são argumentos fáceis de se elaborar, não são argumentos fáceis de abordar com outras pessoas. Ele é ateu. Complicado você ler esse livro. Muitas pessoas podem não ler por preconceito. Eu comprei esse livro na volta da Itália. Foi também o sorteado da minha TBA no mês de março, escolhido da estante. A proposta desse livro é nos mostrar o motivo pelo qual nós acreditamos, combinando relatos claros, estudos científicos, passeando pela literatura, um pouco de filosofia e pela cultura popular. O autor vai nos mostrando os motivos antropológicos, com a narrativa super divertida, pouco ácida às vezes e provocadora. O autor joga luz a essa nossa busca incessante por objetivo predestinado, esse nosso desejo de ver mensagens divinas em desastres naturais e outros acontecimentos aleatórios. A questão do comportamento, se é moral ou imoral, defende com muita veemência que o instinto que nos faz acreditar em Deus e outras forças incognoscíveis deu aos primeiros seres humanos uma vantagem evolutiva. No entanto, agora que essas ilusões psicológicas ultrapassaram o objetivo evolutivo, chama-nos a atenção para um novo desafio: fugir delas. Tem um texto na Bíblia que eu acho muito interessante: conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Eu sempre tive isso comigo, sabe? De entender o contraponto das coisas, de tudo, sabe? Do que se é dito. Antes de começar a falar um pouco mais, a entrar um pouco no tema desse livro, eu queria fazer um disclaimer aqui e explicar que a minha posição em relação a esse livro não é de nem ofender ninguém e tampouco questões de crença, de religião. Essa opinião que eu vou compartilhar aqui é justamente o contrário. O que foi que reverberou em mim, o que eu consegui tirar desse livro. O Jesse, ele tem uma escrita muito provocadora, tem uma escrita que te faz realmente pensar em muitas coisas, e eu sempre acreditei que a gente tem que ver todos os pontos antes de tomar qualquer decisão, antes de tirar qualquer opinião sobre qualquer assunto. Eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, tenho as minhas crenças pessoais, algumas crenças ao longo dos anos foram ressignificadas, e eu acho que isso é de um profundo amadurecimento pessoal, que eu acho que chega numa certa idade, cada um de nós passa por isso. Aqui a gente se defronta, né? Não sei se eu posso falar dessa forma, com um escritor ateu que tem as convicções dele. Todos os textos que eu já li sobre pessoas que não têm fé ou que não creem em alguma coisa que não se pode ver, eu acho que ele chegou num ponto de expor a opinião sem ofender, mas trazendo bases científicas. E a forma como esse livro termina com um brilhante, eu juro por Deus, deixa bem claro como o autor é espirituoso
cauteloso e que faz com que você entenda que as opiniões dele não tem nada de inflamar. O fato de você acreditar ou ter uma religião é errada. Eu não senti isso nesse livro, mas fiz diversas marcações, porque são coisas que a gente deveria realmente pôr em causa. Ele vai até a ponto da nossa evolução e vai nos mostrando os motivos, há muitos séculos atrás, de por que a gente era necessário, vivendo em uma comunidade grande, era necessário se ter algum delimitador. Nessa experiência com as crianças, fica muitas perguntas no ar, claro, para quem tá querendo entender. Ou seja, se você não tiver alguém, se não te falarem, né, que você não pode fazer uma coisa porque tem uma pessoa observando, você vai ser muito mais cauteloso. E são crianças de 6 a 7 anos. O outro grupo que não teve essa presença da Sofia, que era uma imagem ilusória, trapacearam escandalosamente. Já o grupo que teve a princesa foi um grupo que se conteve mais. Então isso abre brecha pra gente pensar sobre muitos aspectos, principalmente pra mim. Como eu disse, eu já fui evangélica, depois me tornei católica. O fato de eu ler esse livro e de concordar com muitas opiniões do autor que faz muito sentido, isso não vai mudar a minha fé no invisível, porque até o autor concorda que foi necessário há muitos anos atrás, porque senão era um mundo sem lei. Hoje em dia, com todas as informações que nós temos, com todo o acesso à informação que não era tido há muito tempo atrás, hoje em dia a gente tem que realmente acreditar porque a gente quer acreditar, porque não é que a gente precisa, a gente acredita. Se ninguém mais acreditasse em Deus, mesmo assim eu acredito que as pessoas não seriam igual aos séculos atrás, como pessoas da caverna, em que todo mundo ia se matar. Mesmo em todos os lugares tendo Deus, as pessoas ainda continuam se matando, a guerra, a discórdia. E eu fico imaginando, e isso é um pensamento pessoal, que se não tivesse essa imagem de um Deus que nos julga pelos nossos atos, eu não sei nem como é que seria. Embora o autor tenha esse cenário no livro, mas eu não acredito muito, porque tendo um Deus, existe tudo o que há. Ele faz muitos paralelos em relação à vida dele, sobre como aconteceu uma situação na vida dele. Foram os momentos que ele ficou mais em dúvida em relação se existia a vida espiritual ou não, porque aconteciam coisas que ele não sabia explicar. Começou a fazer esse paralelo e depois ele parou e pensou que muitas pessoas são assim. Você acredita no que você quer acreditar. Você vê o que você quer ver. Então, se uma pessoa chega para outra pessoa e diz algo, e essa pessoa, a gente não precisa nem ir muito longe. A gente vê o Big Brother Brasil, o fenômeno que está sendo nesses dias, não sei se por conta da pandemia, onde ali as pessoas deturbam a fala de um participante para outro, e com a opinião dessas pessoas, dependendo do que ela sente pela outra pessoa, pela pessoa que está tendo a discórdia com ela, como isso cresce exponencialmente. O autor vai passear em tudo, não é só a questão da religião, a questão do crer em Deus. São vários cenários que ele vai te mostrando em como tu é facilmente influenciado ou formatado para que aquilo aconteça. É por isso que existe tanta fake news por aí, porque a gente não está preocupado em perceber, em saber realmente a verdade, se aquilo de fato é o que está acontecendo. Eu acredito que a gente tem que ter clareza. Eu acredito que pra gente não ser manipulado por X ou B, a gente precisa entender, tá lúcido com relação a isso. Os nossos antepassados tiveram que acreditar, tiveram que procurar razões para poder ter uma mínima ordem social. Mas nos dias de hoje, nós precisamos buscar por todas as informações que estão de um lado para o outro. Instituto de Acreditar, ele é um livro científico, né? O autor, ele é investigador do projeto europeu, vou colocar o nome aqui na tela. Foi a minha primeira experiência com ele. Ele fala sobre muitas questões de crenças, né? Então ele vai passar pela literatura. Tem um trecho que fala justamente dos nossos antepassados e o motivo pelo qual eles tinham que ter essa crença de uma coisa mais moral. Na altura não havia nada que se assemelhasse à internet. O mais próximo que os nossos antepassados tinham do anonimato era na calada da noite. Assim, o passado ancestral ser bondoso e moral, anulando os desejos egoístas. Era muito mais uma questão de vida ou de morte do que nos nossos dias. Como Heston Prynne, a personagem de Nathaniel Ayrton, presa no Boston puritano do século XVII, os seres humanos antigos viviam numa savana de letras escarlate. Você percebe que se as pessoas fizessem qualquer coisa que os outros comentassem imoral, aquilo era questão de vida ou de morte. Imagina no mundo de hoje que a gente tem a internet. Então ia ser complicado. Um trecho interessante também que eu encontrei aqui é esse. Vejamos, por exemplo, uma cena do Médico e o Monstro, de 1886, de Robert Louis Stevenson, em que o narrador observa horrorizadamente o abominável Mr.
Hyde num acesso de fúria a pisar uma jovem cujo caminho se cruzou acidentalmente com o dele. Como matar Hyde? Estava fora de questão. Fizemos o mais aproximado, dissemos-lhe que iríamos fazer tamanho escândalo, que o nome dele ficaria na lama de uma ponta à outra de Londres. Se tivesse amigos ou qualquer outra reputação, garantimos que irá perdê-los. Os inteligentes leitores apercebem-se de que Mr. Hyde faz tanto parte da nossa natureza humana, dupla quanto o gentil Dr. Stevenson. Não seria o único a ter essa opinião sobre a constante tensão entre o bem e o mal que existe dentro de cada um. Com efeito, a questão intemporal da nossa natureza humana, dupla, é o tema recorrente na literatura. O autor passeia na literatura também para mostrar o seu ponto de vista, aborda situações como a situação numa ponte onde estava acontecendo um evento e essas pessoas que estavam nessa ponte, a ponte caiu com todas essas pessoas. A primeira coisa que o ser humano faz nessa situação é procurar o culpado de tantas mortes de inocentes. O engenheiro, a empresa que era responsável pelas obras e as reparações daquela tal ponte, tá tudo certo. Se não teve culpados humanos, então Deus quis assim. No cotidiano popular é o que a gente sempre pensa. Quando a gente não consegue encontrar um culpado, a gente geralmente joga na conta de Deus e que Deus quis assim, tá tudo certo. São muitas crenças, né? São muitos tópicos. Eu gostei muito, eu achei que eu não ia gostar tanto. Eu acredito muito que a gente tem que procurar informação. A literatura, de uma certa forma, nos ajuda a ampliar a nossa mente em relação a outros pontos de vista, a situações cotidianas que a gente pode fazer um link sobre isso. Dei 4 estrelas, se eu não me engano, para esse livro. Sendo cristã que sou, acreditava que eu não ia conseguir terminar esse livro. Esse é o nosso preconceito. Ele ia falar alguma coisa que fosse contra as minhas crenças. Eu tenho aprendido a cada dia que são só crenças. A gente tem que, a cada dia, se aperfeiçoar e melhorar como humano e ver o que a gente pode entender pra gente não estar numa neura de que o que a gente acredita é o que a gente acredita. E a nossa verdade é a nossa verdade. Hoje em dia eu tô numa fase em que eu sempre me questiono muito sobre as coisas. O que eu pude aproveitar desse livro foi o ponto de interrogação que ele conseguiu extrair de mim, alguns pontos finais que ele conseguiu me trazer. É um livro provocador, é um livro que talvez pelo tema ser de difícil para se tocar. Claro que o autor não vai focar exclusivamente dentro da religião, ou dentro da ideia que a gente tem de um Deus, mas ele vai deixar claro que esse é o ponto principal. Ele tenta te mostrar com argumentos baseados em ciência de o porquê ele acredita nisso, que a ciência a cada dia vem tendo mais clareza sobre esse assunto e que a ideia. Eu acho muito interessante que na capa do livro tem um quote dizendo assim: Deus pertence a um determinado ponto da nossa mente. E Jesse Bering explica o porquê. E é mais ou menos isso mesmo. Ele explica o porquê que a gente acredita em Deus e por que essa crença é tão forte na gente. Mesmo você sendo cristão, mesmo você tendo as suas convicções, é um livro que eu super indico. Tem outros livros do autor. Os títulos dos livros são bem provocativos mesmo, porque eu acredito que é isso, é esse incômodo que ele quer gerar. Com o incômodo, talvez você queira se aprofundar, entender melhor sobre essas questões, esses questionamentos, que às vezes a gente deixa assim muito por alto, não quer olhar para certas coisas. Tem uma máxima que diz que a gente quer acreditar no que quer. Eu acredito que a melhor coisa da gente não ser uma pessoa manipulável é quando você tem consciência de tudo que está acontecendo ao seu redor. Existem muitas camadas de fala dentro da nossa sociedade e muitas vezes a gente vai pela fala, pela perspectiva, pela convicção de uma pessoa que a gente gosta e admira. E muitas vezes essa pessoa que a gente admira também faz o mesmo processo. É sempre bom a gente validar a nossa opinião sobre as coisas. A mente é um dos temas em que me chama bastante curiosidade. É por isso que eu tô sempre em volta desses livros científicos que tratam de qualquer assunto, mas mais especificamente da mente humana. Porque eu acho que no íntimo do ser humano, a gente tem a necessidade de acreditar nos outros, nas coisas. A gente precisa dessa perspectiva e é saudável nesse momento. O que o Bering pergunta é até que ponto é saudável e se nos dias de hoje a gente tem essa necessidade. Eu não sei a resposta para o Bering porque eu não tenho convicções fixas, eu não tenho convicções pautadas a crendices de outras pessoas. Pelo menos é o que eu penso. E mesmo eu falando que não tenho, talvez isso também seja uma crença. Nós não temos 100% certeza de tudo. Geralmente, as pessoas influenciando umas às outras. Então,
então não tem como ter tanta certeza, mas eu quero ter 1% de convicção de que eu não seja manipulável. E é por isso que eu leio tanto, é por isso que eu acredito que é o único meio de você parar pra pensar, de você parar pra filosofar sobre a vida devagar. Uma das formas de você conseguir isso é através da leitura, é através da intimidade que nós temos conosco, de nos entender, de nos conhecer. O autoconhecimento faz muito parte disso. E entender o entorno da sociedade. Como é um livro muito científico, nem todo mundo gosta desse tema, mas eu espero que, se você está aqui assistindo esse vídeo, que você possa ter uma noção um pouco do que foi essa leitura para mim. A escrita do autor não é uma escrita arrastada, técnica. Não espere que um livro técnico, ele sabe usar bem o storytelling e te faz imergir. Embora seja um tema sensível, a abordagem do autor é uma abordagem provocadora, porém cínica, no sentido de que você consegue tirar daqui vários risos também e, se calhar, parar e pensar, olha, eu não tinha pensado assim. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um gostei, se inscrever se você não for inscrito e a gente se vê nos próximos vídeos do canal.